Israel realiza um ataque contra o Irã e também contra a Síria, ataques que visaram especificamente bases ou instalações militares e não visaram pontos nucleares ou até mesmo de infraestrutura de petróleo. O que significa para o conflito geral no Oriente Médio, qual foi a participação dos Estados Unidos e lembrando que o Irã já promete uma resposta, uma retaliação a esse ataque israelense. Por que isso está acontecendo, hein? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceira aqui do canal, que é a maior conta internacional do Brasil. Aceita em mais de 180 países e em um momento em que o dólar vem se valorizando, uma coisa nem conjuntural, mas estrutural, super importante você ter reservas em dólar, fazer os seus investimentos internacionais. É também uma conta que você pode usar cartão físico e digital para fazer a sua viagem, o seu turismo internacional. Então, usando o meu link na descrição, ó, cupom RICARDO20, na sua primeira conversão cambial, além de todos os benefícios, ainda mais $20 de cashback. Tamo junto, pessoal? Recomendação aqui pro professor Ricardo Marcílio, eu uso, recomendo bastante para vocês. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve a retaliação ao ataque do Irã, o ataque de Israel. Mas que retaliação é essa, né? Vamos lá. Se a gente pegar desde o princípio como um todo, a gente está no momento em que Israel está fazendo uma guerra, atacando posições no Líbano do Hezbollah, atacando a faixa de Gaza, que é o Hamas, atacando também a Jihad Islâmica ali na faixa de Gaza. E todos esses grupos, esses eixos, essas organizações, elas são aliadas do Irã. O Irã, ele comanda o que ele chama de Eixo da Resistência, que é um grupo que é voltado contra a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio e principalmente do seu aliado mais próximo, que é Israel. Então, quando Israel, por exemplo, ataca posições na Síria, principalmente nas colinas do Golã, a Síria é uma aliada do Irã. Quando ataca o Hezbollah no Líbano, o Líbano é um aliado do Irã, e por aí vai. A gente teve, ainda no primeiro semestre, um ataque que Israel fez contra um anexo da embaixada iraniana na Síria. Naquele momento, o Irã foi lá e respondeu àqueles ataques de Israel. Israel até respondeu também, mas um ataque relativamente frágil, e por aí morreu, por enquanto, o conflito. Dessa vez, o que aconteceu é que Israel começou a perseguir algumas lideranças desses grupos do eixo da resistência. Por exemplo, eliminando o Ismail Haniyeh. Para quem não sabe, é a ex-liderança do Hamas, que vivia no Catar, só que estava em uma visita diplomática ao Irã para a posse do novo presidente, né, do Irã, o Pezeshkian. Nisso, o Irã já falou, opa, como assim? Israel se infiltrou nas forças iranianas, aliás, o Mossad é sensacional nesse ponto, né? Na inteligência que tem para conseguir influenciar, para conseguir realizar invasões, ataques de precisão em países inimigos, e a gente precisa dar uma resposta para eles perceberem que ferir a soberania não é qualquer coisa. E aí depois Israel foi lá também e eliminou o Nasrallah, que era a liderança do Hezbollah, e o Hezbollah, com certeza, de todos os grupos que eu citei para vocês, é o maior aliado do Irã. E aí que fica a pergunta. Professor, o ataque que foi feito contra o Ismail Haniyeh, lembrando que o Haniyeh, ele não era do Irã, ele era um membro do Hamas, mas o ataque foi feito no Irã. E a morte do Nasrallah, que não é do Irã, mas é de um grande aliado do Irã, que é o Hezbollah. Isso é uma agressão contra o Irã? O Irã considerou que sim, e por conta disso fez uma retaliação com 200 mísseis, uma retaliação recente. E aí Israel falou, a gente tem que responder. Só que vocês entendem a diferença de interpretação, entre aspas? Porque o Irã considera que o ataque que ele fez contra Israel não foi um ataque, foi uma resposta à morte do Ismail Haniyeh em solo iraniano e uma morte do Nasrallah, que era o líder do Hezbollah, aliado do Irã. O que o Israel fala? Olha, Irã, a gente não fez nenhuma ofensiva contra um líder iraniano. Então, o que você fez foi uma primeira resposta. Vocês que escalaram o conflito. O Irã, claro, considera que não. Independente, cara, de quem tá certo e quem tá errado, são interpretações diferentes do fato, é fato que Israel vinha prometendo fazer uma grande ofensiva. Havia se considerado, inclusive, atacar pontos de infraestrutura nuclear e de infraestrutura de petróleo. Quem não deixou, ou quem impediu, ou quem forçou para que isso não acontecesse, Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos estão no meio de um processo eleitoral super disputado, em que a gente tem populações islâmicas, como por exemplo no Michigan, que cada vez mais se mostram insatisfeitas com a postura dos Estados Unidos, de fazer um apoio irrestrito contra Israel, mesmo com atitudes na faixa de Gaza, mesmo com atitudes no Líbano, enfim, né? Então, uma possível escalada da violência poderia gerar um conflito, assim, sem precedentes no Oriente Médio,
ataques a pontos nucleares, a pontos de infraestrutura de petróleo, fora que poderia também aumentar o preço do principal combustível fóssil utilizado no planeta, que é o petróleo, às vésperas do processo eleitoral. Então, o Biden, ele fez reuniões ali constantes com o Benjamin Netanyahu, Lloyd Austin, com o Gallant, que é o líder da defesa, não ataquem pontos nucleares e não ataquem também infraestrutura de petróleo, para que não haja essa repercussão geral no Oriente Médio. E aparentemente Israel escutou. Até falo para vocês, hein? Em relação ao que pretendia ser o ataque, o Gallant falou, por exemplo, que quando Israel fizesse o ataque, meu Deus, ia ser um ataque de proporções que o Oriente Médio nunca ia esquecer, que os inimigos nunca iam esquecer. Galera, vamos lá, não foi tão forte assim, tá? O ataque que Israel fez foram 3 ondas, né, de bombardeios diferentes, segundo Israel, precisos e direcionados, contra Ilã, contra Khuzestan e contra Teherã. Também houve alguns ataques contra Damasco, né, na Síria, mas do Irã, que é o principal inimigo, foram 3 ondas de ataque. Israel falou que os ataques já cessaram, até estimava, acho que foi a primeira onda de ataques para pontos militares, para enfraquecer a defesa. O Irã conseguiu interceptar também alguns mísseis, né, então vamos testar aqui a capacidade de defesa do Irã, para depois fazer ataques mais precisos. Segundo as IDF, claro que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade, né? Mas pelo menos segundo as afirmações oficiais de Israel, o ataque cessou. Pronto, respondemos, tá? Esse ataque, pessoal, segundo Israel, né? Eles próprios afirmaram que já concluíram o seu ataque. Eles falaram que eles vão fazer o que for necessário para defender Israel e o seu povo, inclusive colocando: os nossos aviões já retornaram com segurança para casa. O ataque foi realizado em resposta aos ataques do regime iraniano contra o Estado de Israel e seus cidadãos nos últimos meses. Essa missão de retaliação foi cumprida com sucesso. As aeronaves da Força Aérea de Israel atingiram as instalações de fábrica de mísseis utilizadas pelo Irã nos ataques do último ano e também, claro, alguns locais de produção de drones. Entendam, foi um ataque não frágil do ponto de vista que não conseguiu seus objetivos. Galera, talvez tenha conseguido, né? De novo, poxa, não foram os mísseis que o Irã disparou contra Israel? Então foi o ataque que Israel fez contra essas posições, contra esses reservatórios, né? Contra esses inventários aí de equipamento. Mas para o que se pretendia? Falava-se até em eliminar lideranças militares, talvez eliminar lideranças políticas, quem sabe o Ali Khamenei, por exemplo, entende que dentro dessa premissa foi um ataque, entre aspas, frágil. Eu diria que assim, foi um ataque para que não houvesse uma escalada muito violenta do conflito. E de verdade, na minha concepção, isso ajuda muito mais os Estados Unidos, como eu falei para vocês, porque países como a Arábia Saudita, como Jordânia, como Catar, não querem uma escalada da violência e possivelmente poderiam ver uma agressão muito forte de Israel contra o Irã, por mais que o Irã não seja um aliado desses países, como uma tentativa de escalada da violência. Então, poderia até fazer com que esses países se aproximassem de uma China, de uma Rússia, que mudasse completamente o jogo geopolítico do Oriente Médio. Então, na minha concepção, foi respeitando uma pressão dos Estados Unidos. A questão que se coloca agora é, o Irã falou que, independente da força do ataque, como eles consideram que eles foram atacados agora primeiro por Israel, já que o ataque deles tinha sido uma resposta, eles vão ter que responder de novo. E aí, como que vai ser essa resposta? Se a gente comparar o poderio militar, a gente vê que, em inventário, o Irã nem fica tão atrás assim de Israel. Mas em capacidade, assim, tecnológica, cara, o Israel é muito mais forte, principalmente no setor aéreo, né, no setor de caças e tal. Então, o Irã, ele tem poucas opções para atacar diretamente Israel, pelo menos com sucesso. Ah, professor, o Irã tem armas nucleares. Cara, ninguém sabe sobre isso, tá? Na prática, o Irã hoje, ele enriquece o urânio acima do permitido, é fato, e talvez até tenha o início de uma capacidade para produzir suas próprias ogivas nucleares. Mas agora, daí a ter realizado testes, a colocar mísseis, a fazer toda a logística, a infraestrutura para uma arma nuclear, na minha concepção, acho que não está próximo ainda, tá? Pelo menos não há nenhum indicativo nesse sentido. Pelo menos por enquanto. Talvez o Irã queira caminhar nesse sentido, mas pelo menos por enquanto não há. E aí, o Irã, muito possivelmente, isso foi divulgado até pela mídia ocidental, tá? Vai fazer alguns ataques de precisão, não exatamente contra Israel, muito menos contra os Estados Unidos, claro, mas vai fazer ataques de precisão contra aliados, contra a Arábia Saudita, contra o Catar, contra a Jordânia. Isso foi falado, galera, pela Bloomberg, outras mídias ocidentais. Tanto que, por exemplo, não é coincidência que a gente teve há 2 dias o Antony Blinken se reunindo com o Bin Salman. Isso em meio à cúpula dos BRICS. Poxa, a Arábia Saudita era um dos países cogitados aí, acabou nem entrando, né? Para ser um dos membros plenos dos BRICS. Por que ele estava tão preocupado assim? Porque, possivelmente, os Estados Unidos até falou, né? Olha, a gente não participou desse ataque.
Mas Israel avisou a gente previamente e Israel tem todo o direito de defesa. Então, como o Irã já tinha prometido possivelmente agredir a Arábia Saudita em retaliação ao ataque de Israel, já que a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos, então já foram feitas conversas prévias. Os Estados Unidos estabeleceu um acordo de defesa com a Arábia Saudita, que caso haja algum tipo de agressão iraniana, a Arábia Saudita, por parte do Irã, né, contra a Arábia Saudita, os Estados Unidos vai ter que defender os sauditas. Fato é, pessoal, que o Irã ele vai responder, pelo menos nas palavras oficiais, mas falou que vai ser uma resposta proporcional. Como Israel não atacou líderes militares, pontos de infraestrutura, pontos nucleares, penso que também a resposta não vai ser tão grande assim. Mas, de novo, se ficar resposta, isso pode trazer uma escalada generalizada no Oriente Médio e, lembrando para o Biden e para a Kamala Harris, péssimo negócio às vésperas do processo eleitoral. E aí, pessoal, achou que Israel fez certo? Atacando pontos, entre aspas, certeiros, sem fazer um ataque mais generalizado contra lideranças militares, pontos de infraestrutura nuclear ou até mesmo contra pontos de petróleo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.